Bom dia, eu sou a Ana Júlia de Lima Pedrosa e esse é o meu companheiro. Eu sou Carlos Nunes Ferreira. E estamos aqui para representar o Marli Ferreira Martins em Códigos de Linguagens e vamos falar sobre a fábula para o senso crítico dos alunos. Bom, a fábula ela é um texto que não precisa ser necessariamente, mas a maioria das vezes é um texto curto que conta com uma moral ao final, podendo ser explícita ou não no final do texto, com aquele balãozinho, a moral da história. E a fábula é um gênero textual que tem o intuito de passar um ensinamento adiante, de ensinar alguma coisa ao leitor, de que o leitor aprenda alguma coisa ou algum ensinamento lendo aquele texto. E existem duas formas que você pode construir uma fábula. Uma delas é focando no seu enredo, nas interações entre os personagens, tendo ou não a moral da história explicitada no final do texto, que se não tivesse aí a moral da história estaria no decorrer do texto, que o leitor teria que interpretar a moral do texto, ou a parte que você construiria focando na moral da fábula, que isso já seria uma história mais curta, mais breve, mais sucinta, em que teria a moral explicitada no final do texto, que teria lá o balãozinho falando moral da história e você explicaria qual que é a moral da história de forma clara para o leitor. O nosso projeto quer mostrar o real significado da fábula, que hoje na atualidade foi muito infantilizado em significado e geralmente as pessoas têm essa lembrança de histórias bonitinhas com finais felizes. E tanto que no nosso questionário que fizemos, a maioria dos funcionários colocaram que a fábula tem sempre finais felizes, mas não. No nosso projeto a gente quer olhar desde a antiguidade da fábula, já que é um gênero muito antigo. E na antiguidade, as primeiras fábulas, já tinham mensagens assim bem pesadas que ajudavam no senso crítico e também era muito para ajudar os pais e as crianças. Tanto é um exemplo da Chapeuzinho Vermelho, que no conto original ela morria, ela era morta pelo lobo, né? Sim, o lobo dava as partes da sua avó para ela beber. Numa taça assim com o sangue da avó dela, Sim, aí isso representava o pecado e a impureza. A impureza, porque o lobo ele fazia esse papel de como na vida real ele é um predador, na história ele também fazia o papel do predador, do pecado, da luxúria, do envenenamento do mundo, da sexualidade sobre as crianças, sobre o que era puro. Então, e a Chapeuzinho não era só uma criança, mas o seu capuz já tinha um significado da primeira menstruação. Que é a e ali já eram as jovens adultas que eram ingênuas e insignificantes às vezes e vistas como um alimento, E esse era o maior medo das pessoas adultas e pais naquela época, de que as pessoas inocentes e jovens naquela época fossem contaminadas pelos pecados do mundo. Então, você já consegue observar que isso tudo não está explicitado nos textos originais de Chapeuzinho. A gente interpretou isso. A gente pegou, viu outros pontos de vista. Exato. A gente basicamente uniu vários pontos de vista de um mesmo texto. E você pode observar que a fábula ela é um gênero textual muito rico, de várias interpretações que, pessoalmente, eu acho que nenhum outro gênero textual consegue fazer tão bem quanto a fábula, de trazer vários significados para uma só história, sabe? E ela é tão curta e é tão fácil das pessoas lerem, e a gente queria utilizar dessas fábulas para passar para as pessoas, para mostrar que não é só um texto simples, infantil, mas é algo que vem com uma mensagem toda de uma história, de uma simbologia, que as pessoas têm que pesquisar e interpretar da forma correta, que tem toda uma mensagem tanto mensagens de coisas boas ou coisas ruins, porque a fábula, querendo ou não querendo, são dos caracteres humanos. E ela quer passar uma mensagem para as pessoas que estão lendo, um aviso. E também a gente quer muito desvincular essa ideia de que fábula é algo infantil, algo só para criança, que em primeiro lugar foi isso que fez a fábula ser um gênero textual jogado para escanteio, porque é só para criança, é só um gênero textual infantil. E sempre tem finais felizes. Sempre tem finais felizes. E isso na realidade é o intuito que várias marcas querem vender para o público.
porque basicamente são esse tipo de história que na visão deles é o que vende, né? Histórias fáceis de entender. E, Tanto é assim, que às hoje em vezes- dia existe uma história da Chapeuzinho Vermelho que ela se torna amiga do Lobo Mau. O que é que a gente tem que aprender com isso? Que a gente tem que ser amigo dos pecados do mundo, dos predadores que aparecem na nossa vida? E isso tanto pode levar a uma confusão, às vezes, na mente das pessoas, porque a gente vê como as empresas, elas não importam com o senso crítico, nem com a mensagem que vão levar. Elas simplesmente veem o que é mais O que é satisfatório. que vai vender? O que é que elas são... E as pessoas geralmente compram esse tipo de produto achando, nossa, engraçado, eu gostei. Mas a gente tem que pegar algo que possa evoluir na nossa Isso mente. nem é tão bom também uma estratégia de marketing, porque tipo, a curto prazo até que pode dar uma bilheteria muito alta, mas por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho antigamente, a gente está citando agora para vocês, tipo, muito tempo depois, e esse filme da Chapeuzinho, o Deu a Louca na Chapeuzinho, eu tenho certeza que daqui a alguns anos ninguém vai lembrar dele. Então, tipo, Já não lembro. lembram, então... Mas mesmo assim isso pode levar a algumas confusões na interpretação das pessoas. E é isso que a gente quer passar com uma fábula. A gente quer que as pessoas leiam as fábulas, interpretem. Principalmente as gerações que precedem a nossa e são da nossa geração também. Então, porque a gente gosta muito de literatura e de fábula também, obviamente, mas a gente não quer que essa paixão das pessoas por literatura e por gêneros textuais morram, principalmente da fábula, que foi algo tão esquecido atualmente. Exato. Mas a gente pode se ver muitas características da fábula nas obras da atualidade, como Alice no País das Maravilhas. Harry Potter, o Crônicas de Nárnia. A gente vê algumas de suas características. E também a gente queria muito que as pessoas também escrevessem sobre fábulas, como o nosso Instagram, que é o Fábula na EAP, que a gente escreve fábulas. Eu fui uma dessas escritoras e fiz fábula não com essa infantilidade, mas eu peguei as estruturas originais. Buscando o sentido original da fábula, né? E tem todo um entendimento, uma simbologia que as pessoas leem e interpretem. Só deixando uma coisa clara, a gente não está falando que fábulas não é um gênero textual para criança, a gente está falando que não é só para crianças. E nem sempre é só infantilizado, Exato. ou só tem um final feliz. Exatamente, a gente não está falando que não pode ser infantilizado, que não pode ter um final feliz, mas que não pode subverter as ideias originais de fábula, porque aí você vai criar uma dupla narrativa em que vai confundir as pessoas. Porque numa hora você está falando que os predadores são os pecados e os seus inimigos, e outra hora você está falando que você tem que ser amigo deles e aceitar eles para superarem os seus problemas. Então, sabe, aí fica um pouco uma dualidade meio confusa. E no nosso Instagram a gente também está colocando o nosso ponto de vista da atualidade, como a fábula que eu fiz, que já tem uma pegada bem mais atual, dos problemas. E um pouco mais macabra também. Foi lá, né? Sim. E tanto a fábula do professor Marcos também, que requer um pouco mais de interpretação do texto para você conseguir entender 100% do que está escrito ali. Então é algo muito vasto. A fábula é um gênero textual muito amplo e que dá para abraçar várias obras pessoas e várias formas. Leitores também, né? De várias maneiras. Várias formas de expressá-las, e a gente não quer só chegar aos alunos, a gente quer chegar a todas as pessoas, porque a fábula é algo simples que qualquer um pode ler. E essa é a nossa função, a gente quer que esse projeto cresça porque a gente ama a literatura e sabe como isso pode mudar a sociedade. E esse é o nosso projeto. Esse é o nosso projeto. Muito obrigada. Obrigado pela atenção. Beijo. Tchau.